Olá, pessoal. Sou a professora Gabriela e eu estou aqui mais uma vez para iniciarmos uma nova sessão, uma nova parte da nossa revisão de direito empresarial. Direito empresarial, títulos de crédito. Então, hoje, nossa revisão ela vai ter como base atividades. Então, nós vamos explorar nessas atividades a teoria geral dos títulos de crédito, vamos explorar um pouco acerca das letras de câmbio, das notas promissórias e dos cheques, tudo bem? Para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão seguindo aí na lista de exercícios, tá bom? Então, vamos compartilhar a tela. Só um instante. Pronto. Aí. E agora vamos resolver essas atividades aqui que vão explorar esses temas recém-mencionados, tudo bem? Então vamos lá. Segundo o Vivante, os títulos de crédito constituem documentos necessários para o exercício de um direito literal, autônomo, nele mencionado. Deste conceito dado pelo ilustre jurista italiano, podemos extrair os princípios que norteiam esse tema, que são cartularidade, literalidade, autonomia. E sobre os títulos, sobre esse tema títulos de crédito, assinale a alternativa correta. Então, estamos falando da teoria geral, não é, pessoal? Estamos falando dos princípios que vinculam os títulos de crédito. Vamos verificar as assertivas e assinalar aquela que demonstra a correção. Letra A. Se o crédito tenha perdido a força executiva, a dívida que conste no cheque prescreverá em 5 anos contados do dia seguinte da data de seu vencimento, certo? Pessoal, o que esse item está nos falando? Esse item está dizendo, né, que o cheque, ele perdeu a força executiva. O que é a perda da força executiva? Pode ter acontecido dois fenômenos, gente. Ou a cártula prescreveu, e aí nós vimos que a cártula, né, a folha do cheque, ela tem validade de 6 meses. Pode ter acontecido isso, a cártula, ela encontra-se prescrita, logo eu tenho um título inexequível. Não tem como eu executar um título prescrito, correto? Pela via cambial. Lá no direito civil, também não tem como eu executá-lo, porque, de fato, o título de crédito, que lá para o direito civil é um título executivo extrajudicial, ele perdeu a força da execuibilidade. Ele não é mais autoexecutável. Então, eu vou ter que promover outras medidas, né, lá na esfera civil, para que possamos, aí, de alguma forma, executar esse título, certo? Lá no direito civil, os prazos de cobrança são diferentes dos prazos de cobrança do direito empresarial. Enquanto no direito empresarial, os prazos prescricionais do título de crédito, modalidade cheque, eles circundam em volta dos 6 meses, lá no direito civil, nós vamos partir para a cobrança de dívidas, certo? Que vai estar encaixado no parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil. Então, de fato, essa questão, o item primeiro, está correto. Perdeu a execuibilidade, não tenho o que eu fazer agora na via empresarial, vou para a cível, vou aplicar os prazos prescricionais de cobrança de dívida, tudo bem? E lembrem-se, o título de crédito na modalidade cheque, nesse caso, ele perdeu a força executiva, tá? Em fator da prescrição. Ele perdeu, ele não é mais execuível. Se não é mais execuível, eu vou ter que voltar para a esfera civil e tentar cobrar esse título de uma outra forma, seja por intermédio de uma ação monitória, seja por intermédio de uma cobrança, e aí vocês vão verificar o caso em concreto e ver qual é a possibilidade mais viável. Letra B. Se o título de crédito carecer de indicação de data de vencimento, deverá ser considerado como nulo, né? Então vamos lá. Se o título de crédito carecer de data de vencimento, pessoal, o que acontece quando eu não coloco data de vencimento no meu título de crédito? Significa que o meu título de crédito ele é pago à vista. Então, a falta de data de vencimento gera nulidade? Não. Ele só faz com que o título seja considerado agora como um título à vista, certo? Então, por isso que o item 2 está errado. Item 3. A legislação civilista permite que a obrigação de pagar a quantia certa e determinada seja garantida por aval parcial. Pessoal, o aval parcial, ele é permitido pela Lei Uniforme de Genebra, certo? E especificamente, a Lei Uniforme de Genebra cita de forma expressa que o aval parcial é aplicável à letra de câmbio e que o aval parcial ele é aplicável também à nota promissória. A lei das duplicatas nada fala sobre isso.
A lei do cheque já fala que é permitido também o aval parcial. Código Civil nos traz uma máxima, e essa máxima do Código Civil diz o seguinte, que veda-se o aval parcial, exceto se legislação específica trouxer uma regra em contrário. Então, a legislação específica nesse caso, são as leis em espécie, elas trazem aí a regulamentação da letra de câmbio, da nota promissória e do cheque, onde se permite o aval parcial. O Código Civil, né, como texto normativo residual, ele diz que não é possível o aval parcial. Então, vou aplicar o Código Civil para a lei das duplicatas, que é excelente, não fala absolutamente nada sobre o tema, deixa uma lacuna. As notas promissórias, elas não trazem essa normativa, certo? Muito bem. Então, o item 2 está equivocado porque está dizendo que o item 3, né, que a legislação civilista permite, e a legislação civilista não permite. Quem permite quem permite é a Lei Uniforme de Genebra, a Lei do Cheque, Lei da Nota Promissória, Lei da Letra de Câmbio. Tudo bem? Código Civil não, ele veda. Então, item incorreto. Item 3. Item 4. O título de crédito poderá ser transferido mediante endosso. Certo? Certo. Independentemente de tradição, aí já errou. Pessoal, o princípio da cartularidade diz que o sujeito beneficiário dos direitos que estão impressos na cártula precisa estar portando a cártula, precisa estar com a cártula aqui na mão. Certo? Se ele estiver segurando a cártula, se ele estiver portando esse título de crédito, aí sim ele pode cobrá-lo. Então, vejam bem, se eu transferir o título via endosso e não concluir a transmissão com a tradição, e aí? Quem que pode cobrar o título? Quem estiver segurando o título na mão. Se eu não transmitir via tradição, eu não tenho como atingir esse objetivo. Então, o item 4, aí, a letra D, no caso, ela está equivocada, porque depende sim da tradição. Eu faço um endosso e transmito via tradição. É um binômio. Certo? Quando eu não faço endosso e só transmito por tradição, aí é exceção de direitos. Mas aqui é um binômio. Endosso mais tradição. Certo? Então, essa aí foi a nossa questão de número 1. Questão de número 2. Sobre o tema títulos de crédito, analise atentamente as assertivas seguintes e assinale a alternativa correta. Item 1. A literalidade pode ser considerada como uma das principais características do título de crédito. Ótimo! Estabelecendo que o negócio jurídico que o originou o torna independente dele. Pessoal, qual é a característica, qual é o princípio que diz que o negócio jurídico que originou o título de crédito independe do próprio título de crédito? Esse aí é o princípio da autonomia, que tem como característica a abstração. A literalidade, de fato, é um princípio, de fato, é uma característica, mas a literalidade diz o seguinte: todos os direitos impressos na cártula, eles devem ser transmitidos. Certo? Não temos essa prerrogativa aqui no texto. Por quê? Porque a prerrogativa está vinculada ao princípio da autonomia. Então, nós não estamos falando aqui de literalidade, estamos falando de autonomia, por isso que o item está equivocado. A primeira parte autônoma está certa, a segunda parte autônoma está certa. Se juntarmos aí os dois períodos dessa assertiva, ficam errados. Correto seria a abstração ou a literalidade pode ser considerada, a abstração ou a autonomia, né? A abstração ou a autonomia podem ser considerados como uma das principais características do título de crédito, estabelecendo que o negócio jurídico que originou o título se torna independente dele. Então, esse item está equivocado. 2. A regra geral é que o título de crédito seja apresentado em sua forma física, certo? Certo. No momento do saque ou de uma eventual execução. Qual é o princípio aqui, gente? O princípio da cartularidade. Atualmente, nota-se uma tendência da mitigação do princípio da cartularidade frente aos títulos de crédito virtuais. Belezinha. Belezinha. Certo? Aqui, pessoal, o que o item está dizendo? Que apesar do princípio da cartularidade nos exigir essa apresentação física, hoje existe uma certa mitigação. Hoje nós temos diversos títulos que são produzidos de forma virtual, apesar da legislação não regular. E o nosso exemplo mais forte, regulado, é o da duplicata, tá? Então, item certo. Item 3. O título de crédito deve obedecer à forma prescrita em lei, não podendo ser emitido de forma livre e informal.
Correto. Nós temos que obedecer aos regulamentos em lei. Quais são os regulamentos que fixam as regras para tanto preenchimento quanto para, de fato, elaboração, constituição de um título de crédito, uma carta? Lei Uniforme de Genebra e lei interna, certo? Então, item correto. 4. A não observância dos requisitos legais para a emissão do título de crédito torna o negócio jurídico que originou inválido. Errado, né, pessoal? Título de crédito, ele se descola aí do negócio jurídico que originou. Então, se o título de crédito ele está de alguma forma viciado ou possui algum requisito aí inobservado que gere uma possível invalidade, essa invalidade não vai de forma alguma respingar ali nos itens relativos ao negócio jurídico, tá? Por quê? Porque eles são autônomos, eles são independentes. Por isso que o item está errado, tá? Então, não torna o negócio jurídico que originou inválido. Aqui, como itens corretos, nós temos o 2 e o 3. Certinho? Próximo. Analise atentamente a situação hipotética a seguir. Pedro da Silva decidiu reformar a sua casa e, em razão disso, se deslocou até a loja de materiais de construção e comprou mercadorias, as pagando com um cheque do Banco Bom Sucesso no dia 20 de outubro de 2020. Ao emitir o cheque, Pedro preencheu a data de emissão correta, mas acordou verbalmente com a vendedora que deveria depositá-lo apenas no dia 5 de novembro de 2020, ou seja, um cheque pós-datado ou pré-datado. A fim de pagar a dívida, a gerente da loja endossa o cheque emitido para Pedro da Silva. Então, olha só, Pedro da Silva, né? Ele emite um cheque em benefício a uma loja de materiais de construção. A loja de materiais de construção pega esse cheque e endossa para um novo beneficiário, certo? A data de vencimento, a data de emissão que está escrita no cheque é dia 20 de outubro de 2020. Mas por boca, o Pedro, né, o Pedro que emitiu o título, ele conversou com a gerente da loja, falou: olha, desconte esse cheque só dia 5 de novembro, por favor. Ali foi convencionado, mas nada foi lançado à carta, não foi anotado. O que nós temos aqui? A violação do princípio da literalidade. O princípio da literalidade é que ele foi violado, certo? E agora, pessoal, eu posso exigir de endossantes posteriores que eles respeitem essa data de 5 de novembro? Não, porque a literalidade nos diz o seguinte: são transmitidos a cártula e todos os direitos que contém nela. Não contém ali essa prerrogativa do desconto do cheque ou da cobrança dele apenas dia 5 de novembro, tá? Vamos terminar de ler. A fim de pagar a dívida, a gerente endossa o cheque emitido por Pedro a um de seus fornecedores, mas esqueceu de salientar que verbalmente fora acordado que o mesmo deveria ser apresentado apenas dia 5 de novembro. Em ato contínuo, o endossatário apresenta o título ao Banco Bom Sucesso no dia 30 de outubro de 2020. E o cheque acaba sendo devolvido por insuficiência de fundos, o que leva o nome de Pedro a ser inserido no cadastro de emitentes de cheques sem fundos pelo banco, sem antes notificá-lo. Diante do exposto, assinale a alternativa correta, certo? Muito bem. Pessoal, aqui, cheque, vamos relembrar que cheque é um pagamento à vista, certo? O STJ hoje entende que o cheque ele pode ser pago a prazo, mas isso tem que vir anotado na cártula e as partes têm que convencionar. E outra, se eu, a beneficiária, a portadora do título, for antes do prazo, né, ao banco e solicitar o pagamento do cheque, o banco pode me pagar. Por quê? Porque, segundo a lei do cheque, o cheque é um pagamento à vista. O banco pode me pagar. O banco vai responder? Não. O banco está cumprindo a parte dele, certo? Quem responderá frente ao judiciário por uma eventual ação de danos morais? Eu que fui lá e descontei antes do prazo, certo? Então, temos A e temos B. A emite um cheque e escreve embaixo, bom para dali 30 dias, certo? B pega esse cheque e antes desses 30 dias vai lá ao banco e cobra esse cheque. O banco paga. O banco está fazendo a parte dele porque o cheque é pagamento à vista, certo? É B que vai ter que arcar com danos morais em desfavor de A porque o negócio jurídico foi feito entre eles. Professora, mas e se nada estiver escrito no cheque? Se o cheque, igual no exemplo aqui em questão, o cheque foi emitido para a data X, foi combinado verbalmente que ele seria descontado em momento posterior, e aí?
Pessoal, aí não tem o que se falar em danos morais. Por quê? Aqui dentro do direito empresarial, certo? Por quê? Porque o direito empresarial diz que serão transmitidos todos os direitos que estiverem escritos na carta. Nesse caso, não estava escrito, tá? Então, vamos ver a letra A aí. Nesse caso, a injusta devolução do cheque e a consequente inserção do nome de Pedro no cadastro de emitentes de cheques sem fundos poderá ser objeto de pedido de indenização por danos morais em desfavor do banco e da loja de materiais de construção. Errado, de nenhum dos dois, porque não estava anotado no título. Ninguém vai responder aqui por danos morais. Não estava anotado no título, não tem a literalidade. B. A apresentação do cheque ao banco antes da data combinada entre Pedro e o vendedor caracteriza dano moral imputável ao fornecedor endossatário. Pessoal, não tem como caracterizar dano moral. Por quê? Porque não estava escrito no título. Não havia previsão no título. Princípio da literalidade. Tem que estar escrito. C. As ações do Banco Bom Sucesso e do fornecedor endossatário não são passíveis de caracterização de dano moral. Correto. Não havia nenhuma notificação no título. Certo? Então, essa aqui está correta. Lembre-se, todos os direitos inerentes ao título de crédito precisam estar escritos nele. Certo? E a letra D, o cheque deve ser considerado como inválido porque não apresentou o termo final para cumprimento da obrigação. Se não apresentou o termo final para cumprimento da obrigação, o título é à vista. Errado. Certo? Então, ficamos com a letra C aí. Seguindo, assinale a opção correta. Pessoal, nós vimos que alguns títulos de crédito, eles são dados em garantia, certo? Título de crédito calção, por exemplo, ele é dado em garantia, tá? Esse título de crédito calção, ele também pode ser chamado de endosso garantia, tá? Se ele é endossado para outras pessoas, esse endosso vai ter essa natureza de endosso garantia, tá? O endosso pignoratício, ele está vinculado ao endosso calção, tá? Ele está acoplado ao endosso calção, uma consequência. Então, aqui nós podemos chamar, quando nós utilizamos essa nomenclatura, endosso calção, endosso garantia, o endosso pignoratício, eles vão estar todos vinculados a uma calção. Só que qual é a máxima? Qual é a máxima? Eu recebo um título de crédito calção. Está escrito lá em garantia ou em calção, eu recebi esse título. Então, vamos lá. Pedro emitiu um título de crédito calção a mim. Eu estou com esse título na minha mão. Via de regra, eu não poderia passar esse título para frente, porque ele não tem abstração, ele não tem autonomia. Se ele é calção, ele depende de um negócio jurídico. Certo? Teoricamente, eu não poderia passar. Suponhamos que eu endosse e passe esse título para frente. Certo? Pessoal, passei esse título para o João. Então, tem aqui Pedro, emitiu o título a mim, um título calção, eu endossei o título calção ao João. Pessoal, se o João quiser buscar o judiciário para promover uma ação, para solicitar o pagamento desse título, certo? Ele não pode protocolar essa execução em nome próprio, tá? Por quê? Porque vai ter efeito de procuração esse endosso que eu dei para ele. Eu não estou transferindo a propriedade executiva do valor ali. Não poderia ter passado. Então, eu estou transferindo ali para o João o título, mas agora o efeito ou a função do João nessa relação aqui é de procuração. O João, ele virou meu procurador, certo? Então, se ele quiser executar, ele pode, mas com o meu procurador, certo? Então, vamos lá. A respeito do endosso, é correta a afirmação. No endosso calção, o endossatário deverá propor a respectiva ação de cobrança em nome próprio contra o devedor do título. Acabei de falar, é em nome próprio? Não, pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que existe o endosso calção, nós vamos transformar isso aí em uma natureza mandatária, uma natureza de procuração. Então, é como se aquele receptor do título que eu endossei, tá? Ele virasse meu procurador, meu mandatário. Então, ele pode até executar, mas não em nome próprio, me representando. Então, por isso que o item 1 está equivocado. Tem 2, ou letra B. O endosso garantia confere ao endossatário a propriedade do título, que todavia fica impedido de negociá-lo. Se transferisse a propriedade do título, certo, pessoal? O novo beneficiário ali executaria a demanda em nome próprio, e não em representação, não em mandato, não em procuração. Correto? Então, incorreta. Letra C. No endosso garantia,
Há entre o endossatário e o devedor uma relação jurídica cambial. Essa relação jurídica cambial diz respeito à execução, tá? A execução em si. Então, como o sujeito ele está me representando, vamos lá de novo. Pedro emitiu um título de crédito, calção em meu benefício. Gabriela, recebeu. É calção. Eu não deveria transmitir, mas eu transmiti. Via endosso para o João. O João quer cobrar, mas o João não pode cobrar porque não houve a transferência da propriedade, só da posse. Então, ele vai ter que cobrar em meu nome, como se ele fosse meu procurador. Certo? Nesse caso, a relação jurídica cambial não é entre João e Pedro, que emitiu o título, é entre Gabriela e Pedro. E aí, João vai vir representando Gabriela, por isso que não tem essa relação executiva. Certo? E a última, todo e qualquer endosso posterior ao endosso pignoratício, a esse endosso, que é feito ali após a identificação do título como um título calção. Então, qualquer endosso posterior ao endosso pignoratício, feito pelo possuidor do título, só vale como endosso a título de procuração, que é o que nós estávamos falando. Sujeito, beneficiário do título que tem a ressalva calção. Ele transferiu para alguém, por intermédio de endosso, essa pessoa que recebeu virou procurador. Certo? Então, aqui nós vamos marcar a letra de dado.